Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos no aguardo aqui do Lair, grande Lair. Paulinha, tudo bem, Paulinha? Ô Lair, já vou chamar você aqui. Pronto. Aí, o convidado da noite chegou. Cláudio de novo aqui com a gente. Que honra, Cláudio. Fala, Lair! Fala, Samuca! Beleza, meu E irmão? aí, Como é que você tá? tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Maravilha, e você? Tudo bem. Pô, em primeiro lugar, eu queria te falar da felicidade que eu tô de te receber aqui no Instagram, cara. A honra é toda Muito minha. obrigado. Eu que fiquei, eu fiquei feliz demais com o convite, cara. Adorei. Quando você mandou, eu falei, opa, é agora. Você Isso sabe que eu tenho o maior aí. respeito pela sua história, pela sua persistência. E eu acho que é isso que faz toda a diferença na nossa vida, né, cara? Pô, muito obrigado, Laí. Muito obrigado. Para quem apresenta um programa ao vivo, vai tirar isso aqui de letra, né? Aqui não é Eu lembro muita que minha. o dia que eu estive lá na Fátima, cara, a gente Ah, fica tudo junto no camarim, ela passando a pauta. Eu falei, caramba, que memória que deve ter, né? Porque é tudo na hora ali. O pessoal é. acha que, como o programa muda todo dia, né, Laí? Mas ela, quando a Fátima criou o programa, ela fez questão de que ele fosse ao vivo. Era uma exigência dela que, porque ela tem muita experiência em vivo, né? Em jornal, em programas ao vivo. Foi a vida inteira dela, ela Sim, fez ao vivo. Eu também, a minha experiência toda de vivo, eu tenho pouquíssima experiência em gravado, só em vivo. Então, para nós, é muito melhor que seja ao vivo do que gravado. Fica muito mais com natural para a certeza. gente ser ao vivo do que gravado. A Eu tenho energia é outra, né, Laí? A energia é outra. E aí, Você é mais natural, né? com certeza, Quando tá ao com vivo. certeza. Gravado você pensa mil vezes e aí tem a possibilidade de voltar. E geralmente, quando a gente grava, tem programas que a gente grava no Natal, no Réveillon, porque fazer ao vivo no Natal, no Réveillon, não teria nem convidado, né? Mas Sim. quando a gente grava, sempre alguma coisa sai, não sai da forma como a gente imaginava, porque está gravado e não está ao vivo. E o bom é que desenvolve alguma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, né, Laí? Porque desenvolve o improviso, desenvolve É, essa habilidade de comunicação. A última live que eu fiz foi com um especialista em comunicação. Ele ajuda muitas pessoas a falar em público, a perder esse medo. né? E aí eu dei uma olhadinha na tua história. Você foi um cara que estudou a vida inteira para ser músico. Seu sonho era ser músico. Você teve até uma banda, né? Com Berinjelas Obsoletas. Eu dou berinjela risada. obsoleta. E olha que Cara, foi antes dos Mamonas Assassinas, cara. A gente tinha uma pegada de humor que sempre... o humor sempre teve presente na minha vida. Então, a gente criou a banda, ainda como adolescente, 16, 17 anos, no colégio ainda, tinha que ser uma coisa com uma pegada engraçada. E foi. O nome já era, Berinjela Obsoleta. muito bom, velho. E aí me conta um pouquinho lá, porque eu vi um trecho até do programa Encontro, que teus amigos da banda foram, vocês se É, reencontraram depois de muitos anos. É. Ali da banda, ninguém daquela formação original realmente vive de música. Como que foi esse? tem o guitarrista, o Alexandre, que ainda hoje vive de música, se alimenta pela música. Não abandonou, não. Na verdade, eu queria ser cantor. Então, minha vida inteira, eu me preparei para ser cantor. Eu fiz aulas de técnica vocal, canto lírico, canto popular, para me preparar para a música mesmo, para ser um cantor. Mas aí eu fui fazer o jornalismo e, ainda como estudante de jornalismo, eu já comecei a fazer estágio, que é uma coisa que eu recomendo a qualquer área, você estagiar o quanto antes, correr atrás disso. Com Enquanto meus certeza. colegas estavam curtindo férias, tal, eu já estava em escala de Natal, Réveillon, Semana Santa e Carnaval no jornalismo. No terceiro, quarto período eu já fazia estágio. Então eu acho que eu adquiri uma experiência cedo, comparando o meu currículo com os meus colegas da mesma idade, eu tenho mais experiência que eles por isso, porque eu comecei a fazer antes.
quando eu comecei o estágio na TV Cultura, em Minas, eu já fui ser repórter. No quinto, sexto período, eu já era repórter. E depois eu comecei a fazer bancada. Fui para a Globo, fui para a EPTV, que é uma afiliada da Globo em Varginha. Fiquei 2 anos e meio lá fazendo jornal. Depois eu voltei para a TV Cultura, fui para a Globo Minas. Então, a vida me levou para a bancada de telejornal. Sempre a televisão. Nunca fiz nem rádio e nem mídia impressa, porque eu não tive tempo. Eu fui absorvido pela TV, que sempre foi uma paixão na minha vida. E aí a música foi ficando de lado. Até que em 2012, quando a Fátima, eu fazia jornal na Globo News. Para quem não sabe, só pegar aí nos links no YouTube, tem lá. Põe lá aí, Renault Globo News, eu tenho... comprovo que eu estava de terno em 2012 ainda, fazendo jornal, aqueles jornais de hora em hora da Globo News, com muita honra. Eu fiquei lá 3 anos. Tive uma experiência absurda com eventos ao vivo também, que a Globo News é 24 horas ao vivo, no ar. Então, eu participei de grandes coberturas nacionais e internacionais, estando na Globo News. E aí, em 2012, quando a Fátima me chamou para participar do encontro, que eu nem imaginava que ela fosse ter parceiro, tá? Uma espécie de co-apresentadora ali com ela, ajudando, sendo uma escada para ela, eu aceitei de imediato porque eu via nesse convite a possibilidade de poder me mostrar mais como artista. Porque eu fiquei muito tempo anestesiando o lado artístico, privilegiando o lado jornalístico, porque as duas coisas não andavam juntas naquela época. E hoje eu consigo conciliar, eu consigo me assumir como artista, que foi uma dificuldade para mim no início, e permanecer jornalista, que é uma paixão também na minha vida. Eu me preparei a vida inteira também para ser jornalista e fui, e sou, que isso depois está no sangue, de lá não sai mais, né? Então Aliás, até a própria Globo News hoje em dia ela tem uma pegada muito mais informal, né, Laí? Tem. Eu vejo, não tem mais os apresentadores de terno, é bem mais descontraído. E eu acho que é uma tendência. Eu lutava por isso quando eu fazia jornal 15 anos atrás. Eu sempre imaginava que o futuro, 15 anos atrás, já seria esse, da gente se aproximar das pessoas em casa e não nos colocarmos em posições superiores, como terno. Isso você fica distante de quem está te assistindo. Para mim nunca fez sentido. Eu acho que a famosa vida real, né? O público quer a vida real. Quanto mais coloquial você for, com bom gosto, com responsabilidade, mais próximo você vai ficar do telespectador. Então, eu sempre quis fazer isso na minha vida. Quando a Fátima me chamou, primeiro que um convite da Fátima, você não recusa, né? Porque é uma mulher humilde. Verdade. Né? Não dá para... Não sei se eu já te contei essa história. Quando a Fátima me convidou, eu estava na bancada da Globo News fazendo jornal. Aí eu vi, entre uma matéria e outra, eu vi um e-mail assim: Fátima Bernardes, me ligue. Eu achei que era vírus. E deletei. Depois, uns 5 minutos, tinha mais um e-mail assim: Fátima Bernardes, me ligue, por favor. Eu falei, é vírus e poderoso, vai roubar meus dados bancários. Eu, de novo... Inteligente, né? Ele vai... Só no terceiro e-mail que a Fátima mandou um texto assim: Laí, você é muito estrela, hein? Me liga. E mandou o telefone dela. Aí eu falei, pode ser que seja a Fátima Bernardes mesmo. Daí que eu liguei para ela e recebi o convite. Você sabe, Laí, que quando eu tive no programa Encontro, não tive a felicidade de te encontrar pessoalmente, em 2017. E eu também recebi esse convite, cara. Eu tava no trânsito, aí o telefone tocou, encostei o carro, estacionei. E aí ela foi falando, não, aqui é fulano de tal, do programa Encontro e tal. E eu sempre falava com meus amigos, não, um dia eu vou pra Globo participar de alguma coisa ao vivo, né? E eu tenho 2, 3 amigos, a gente é muito zoeira, e que eles fazem voz de mulher, mas eles são perfeitos. E criativos pra caramba, assim. O hobby de um deles é ficar passando trote pros amigos, né? Eu falei, pronto, cara. Então, e aí eu falei, alguém passou o meu telefone pro cara e eu nem tinha comentado isso com ele, mas eu tinha certeza que era ele. E ela foi falando, olha, você conhece o Rio de Janeiro e tal. E eu, achando que era brincadeira, fui respeitoso, mas eu falei, eu conheço de jogar banco imobiliário, né? Eu joguei muito banco imobiliário. E fui levando na brincadeira, porque eu achei realmente que era brincadeira, né? Porque aí quando ela falou assim, não, você vai, é pra amanhã. Eu falei, eles não iam me ligar para participar tão cedo assim, tipo, amanhã. Geralmente aí ela me explicou.
É, e aí, porque fugia do padrão de tudo que eu já tinha participado de mídia, né? Que geralmente, olha, é para daqui 2 semanas e É. tal. Com a Aí eu gente você falei, fala, ó, não é ninguém do programa. Aí eu fui levando, mas fui também com uma pitada de humor. Aí no final eu vi que era realmente verdade, né? Aí foi bem legal, assim, foi um período que me ligaram de manhã e à tardezinha eu já estava viajando, né? Já tinha mandado um monte de vídeo que fica passando enquanto a gente está dando a entrevista lá ao vivo, fica é, passando os vídeos e tal. E foi muito intenso, cara. E aí você falou de tudo isso, do jornalismo e tal. Mas o que, que eu vejo hoje lá? Eu vejo muitas pessoas frustradas quando um sonho não dá certo, eu né? vejo também isso. E você, pelo jeito, você não viveu o luto, você não teve nem tempo para isso. Você Não, queria nunca viver tive. da música, se preparou para isso, É, foi aparecendo as oportunidades no jornalismo, você, por mérito, estava preparado, né, Laí, por ter feito a experiência do estágio. Eu é, também comecei a estagiar com 3 meses de faculdade, eu é recomendo isso isso aí. muito em qualquer área. Isso é É ali que fundamental. se aprende realmente. É. Além de aprender, você conhece pessoas, você, enfim, É, é fantástico. você vai E se aí, relacionando. exato. E aí você foi um cara que sempre procurou desenvolver mais de um talento. Por mais que você estava focado na música em um momento, a música te traz outros talentos, te traz uma habilidade de lidar com o público, te traz outras coisas que você usa até hoje, né, Laí? Ô Samuel, eu te contar uma história. Eu, antes de entrar na Globo, eu levei mais ou menos uns 12 nãos da Globo. O meu sonho sempre foi trabalhar na Globo. Eu sempre fui um cara com pés no chão, mas com um objetivo bem definido do que eu queria, do que eu quero. Eu tenho na minha cabeça tudo definido. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer, mas eu preciso definir na minha cabeça o que eu quero. Então, eu quando estava na TV Cultura, eu queria, Incrível, eu tinha cara. muito respeito pela TV Cultura, como tem até hoje, mas eu queria estar na Globo. Então, eu ia todo dia bater a porta lá, os porteiros já me ironizavam, eles me olhavam, lá vem esse menino de novo, já me tratavam pelo nome, sabiam quem eu era. Eu ia constantemente, eu ia uma vez por semana, eu batia a porta do diretor de jornalismo e pedia uma oportunidade. Até que um dia, quando um amigo em comum me disse que tinha uma vaga de edição de texto, eu não entrei na Globo como repórter ou como apresentador, como eu já era naquele período. Quando eu fui para a Globo Minas, que era o meu objetivo inicial de carreira, foi em 2003, eu entrei como editor de texto, que é uma função maravilhosa, mas não era o que eu queria fazer na minha vida. Me ajudou muito, me ajuda até hoje, porque eu, graças a Deus, em televisão, eu acho que eu escrevo bem. Meu texto é objetivo, claro, vai direto ao ponto. A vaga que tinha era para editor de texto. Então, eu fiz uma prova, fiz uma avaliação escrita, uma avaliação oral com o diretor da época, e no final ele perguntou: você acha ter um motivo para a gente contratar você? Qual seria? Eu falei: vocês estão perdendo tempo, porque eu já tinha que estar aqui há muitos anos. Que Aí massa. ele não me contratou por essa frase. Aí ele disse: você está muito arrogante, está muito seguro de si. Mas eu estou na Globo. Eu tenho que estar seguro de mim, porque aqui é a Globo, uma das maiores do mundo. Como é que eu vou estar inseguro aqui? Aí passou uma semana, ou passaram 2 semanas, ele me ligou e falou: olha, a pessoa que eu contratei não correspondeu. Insegura. Era insegura. Aí eu falei exatamente: ela era insegura? Era insegura. Você está ainda querendo trabalhar aqui? Eu falei: eu posso começar no máximo ontem. Aí ele me contratou. Mas foi para ser editor de texto. Depois eu falei com ele: olha, eu sou um apresentador, eu sou editor de texto, porque eu gosto de escrever, mas essa vaga aqui eu estou entrando para poder fazer parte do Grupo Globo. Mas o meu sonho é apresentar um jornal aqui. E, de preferência, o Jornal Nacional aos sábados, porque de segunda a sexta é do William Bonner. Eu brinquei com ele. E meses depois eu já estava fazendo matéria no Globo Esporte, que eu já fui repórter de esporte também, como editor de texto e repórter. Depois surgiu uma vaga e me colocou na bancada. E na primeira vez que ele colocou na bancada, de lá eu nunca mais saí. Isso em 2003. Mas eu já tinha feito bancada antes, eu já tinha uma certa experiência e percebi que eu tinha que dar uma recuada nos meus objetivos, que isso eu acho importante a gente às vezes perceber, que às vezes vem um tombo, uma pancada forte, a gente acha que ali acabou a nossa vida, né?
uma empresa te demite, é a grande empresa da sua vida, você acha que o ponto final do ônibus é aquele e você vai aos 40, 50 se aposentar. Não é isso, não. Existe Coca-Cola em outros desertos também, não é só em um lugar, não. Então, eu recuei, às vezes, o meu pai sempre me fala isso, eu tenho que, às vezes, dar 2, 3 passos para trás para buscar um impulso e jogar 8, 9, 10, 12, 20 passos à frente depois. E foi exatamente o que tem acontecido na minha carreira ao longo dos anos. Eu, às vezes, passo por momentos que eu imagino, não era isso que eu queria aqui agora, estou infeliz, aí eu busco trabalhar a minha cabeça para poder me reconectar com o meu humor, que eu acho que a minha grande diferença na minha carreira em televisão é o senso de improviso que eu sempre tive. Eu consigo sair de situações, parece que tem alguém que me ilumina e me aponta um caminho, não vai por aqui, mas me aponta o caminho em 3 segundos eu resolvo. Eu acho que é a minha diferença. E o meu humor, que está dentro de mim e que quando eu percebo que ele cai, porque a energia de alguma maneira foi contaminada por um problema que eu vivenciei, ou em casa, ou no trabalho, ou na família, eu tento me reconectar com essa energia, porque eu tenho certeza que ela é que me conecta com o telespectador, de uma maneira direta. Então, quando ela cai, e eu recebo uma ligação, hoje pelas redes sociais, alguém me dizendo, você estava quieto no programa hoje. Aí eu percebo, então não era que eu estava quieto, a minha energia estava baixa. Eu tento fazer com que isso não aconteça no dia a dia. Ninguém vai ter energia alta todos os dias e feliz todos os dias, mas a gente tem que ser feliz e com energia alta na maioria dos dias, né, Laíra? É uma coisa que eu sempre busco também. E aí eu faço algumas coisas, eu listo algumas coisas, o que tira minha energia, o que me dá mais energia. E aí sempre que eu tô indo por um caminho que eu não gosto, eu falo, opa, aí boto uma música, boto isso e aquilo. E isso que você falou é muito comum. Eu ouvi de gente que foi muito mal na escola, eu digo isso porque eu também fui muito mal na escola, então eu sempre tive que improvisar muito, porque eu não me encaixei no sistema convencional de educação. Então, Aquele negócio de decoreba. São 2, eu fui um péssimo aluno. Não, eu fui o pior. Eu fui o pior aluno da minha sala durante toda a minha vida escolar. Assim. Aí eu pegava. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, eu fui entender melhor a cabeça. Eu fui entender que eu aprendia mais com criatividade. Aí as fórmulas que eu tinha que decorar, eu colocava sempre uma pitada engraçada. Naquela época de adolescente, alguma coisa que me chamasse muita atenção, um besterol ali. E aí tem coisa que eu lembro até hoje. E eu fui usando essa criatividade. E eu acho legal que isso aqui entra na questão de desenvolver habilidades que não são ensinadas na escola. Né? O quanto isso foi importante, porque assim, você passou por uma situação que você podia ter pego ela e falar, olha, eu não fui contratado por eu ser um extrovertido. Eu vou mudar o meu jeito de ser para me encaixar no padrão e ser contratado da próxima. E você bancou isso, e isso, de certa forma, te trouxe a contratação depois, e com a segurança que você era o cara certo, porque já tinha dado a experiência anterior com outro rapaz errado. Né, Laí? Então, a maneira como você... Sabe o que eu acho? Teve um diretor que trabalhou comigo, eu fui pedir um aumento, aí ele disse assim, você é um cara que tem um cargo que é supervisado, seu cargo é muito visado. E eu, na época, eram uns DVDs, né? Essa aqui, e a mesa dele na frente, cheia de DVDs, ele me apontou os DVDs e disse, tá vendo esses DVDs aqui? Eu falei, tô. Eram uns 30, uma pilha de DVDs. São pessoas que me mandam vídeos querendo o seu lugar. Aí eu olhei para ele, isso tudo porque eu fui pedir um aumento. Isso tem muitos anos. Eu olhei para ele e disse assim, entre esses DVDs aí, tem quantos aí? Ah, devem ter uns 30. Você achou algum Laí Renault? Aí ele falou assim, não, só tem eu. Você pode achar alguém melhor do que eu. Igual a mim, só eu. Cada um é único. Legal. E a gente tem que acreditar nessa nossa persona. Porque se a gente duvidar dela, o que o mercado mais quer, o que eu percebo, é que a gente acredite em nós mesmos. Mas tem muita gente no próprio mercado que quer que a gente perca energia,
que deixa a nossa energia cair, porque quanto mais apagado a gente estiver, melhor vai ser para ele crescer. Então, por Claro. isso que eu acho que é importante a gente... Eu tenho um amigo também que me diz o seguinte, quando ele percebia que a minha energia caía, ou no jornal, ou no programa, ele me ligava e dizia assim, Laí, naquele período ali em que você estiver apresentando um jornal, ou na sua empresa, ou pintando uma parede, ou subindo uma parede, não importa em qual área, aquele momento é o seu momento Jô. Então ali você tem que ser o melhor. Ele fazia alusão ao Jô Soares. O momento Jô, para mim, é o momento ápice. Para mim, ninguém é melhor É do uma que o baita Jô. referência, né? Televisão, para mim, Jô e Faustão, eu sou apaixonado pelos dois. Então, o momento Jô é esse. Vai lá e brilhe. Não deixe sua energia cair, não. Isso eu levo para minha vida como um mantra mesmo, em todos os momentos. Acho fundamental. É muito legal, né? Eu tive uma identificação muito rápida quando eu conheci sua história. E uma coisa que eu imagino que você passou, porque eu passei por isso, quando eu cheguei em casa e falei, olha, não importa o que der certo ou errado, a partir de hoje eu vou só ser palestrante. Aconteceu comigo o seguinte, eu fiquei 3 meses tentando vender uma palestra, não consegui, e aí aceitei um emprego convencional. E aí, numa semana que eu aceitei emprego convencional, comecei na segunda-feira, na quarta-feira me liga para dar uma palestra às 10 horas da manhã. Eu estava trabalhando, não consegui ir. E aí, na quinta-feira, eu pedi demissão e falei, olha, isso aqui não é para mim, meu sonho é ser palestrante. E aí, cheguei em casa e falei, olha, pai, mãe, não importa o que der errado. Aí, meu pai, cheio das estatísticas, foi lá no Google, falou, olha aqui, ó, 4% das pessoas que vivem só de palestra. A maioria das pessoas que dão palestras e que estão bem hoje são professores, então vai dar aula em faculdade. Eu falei, não, eu quero ser palestrante. Aí eu falei, tem 4%? Eu vou entrar nesses 4% aí, bicho. Ainda bem que tem, porque eu achei que não tinha ninguém, achei que ia ser o único. E aí, foi aí que eu fui. Isso já tem uma caminhada de 3 anos, então a gente sempre... você perceber que os 4% representam muita gente. Tá ótimo, 4% tá excelente. Tem que se colocar nesses 4%. Sim, e aí eu imagino também que quando você falava, pô, eu quero ser músico, você passou alguma situação assim dentro de casa, né? Porque a educação dos nossos pais foi muito diferente da nossa geração e tal. Essa geração nova aí tem um outro chip que é muito mais avançado do que o nosso, eu acho. As minhas Sim. filhas, eu tenho 2 filhas, uma de 14, vai fazer 14 agora dia 18, e uma de 11 anos. Para todos os nossos estereótipos, elas têm uma visão totalmente diferente. Para tudo. Para raça, credo, orientação sexual, tudo elas já vêm muito mais avançadas, né? É uma geração muito mais avançada. A gente tem preconceitos, tradições que nos afastam da realidade. Nós fomos criados num modelo hoje muito atrasado, né? Quando eu falava que queria ser cantor, eu sempre recebi muito incentivo dos pais. O problema é que eu era um péssimo estudante, eu era um péssimo aluno, eu sempre fui um péssimo aluno. Eu tomei bomba no primeiro ano científico. Hoje é ensino médio, né? Eu repetia o primeiro ano. Então eu cheguei a levar bomba. Eu me lembro que tinha as recuperações no fim do ano, né? Tinha essas recuperações no fim do ano. Depois criaram, eu tomava sempre 2, 3, 4, todo fim de ano. Aí criaram as recuperações no meio do ano. Falei, pronto, agora já não tem férias nem em julho, nem em janeiro. Tomava 2, 3 também em julho. Para compensar, eu fazia 2, 3 em julho e 2, 3 em janeiro. Tamanha na minha dificuldade. Eu acho que eu realmente também, como você, eu não me enxergava ali de jeito nenhum. Depois, quando eu fui fazer jornalismo, aí sim eu me tornei, na minha turma, eu estava sempre entre as maiores notas. Tem que ter colega meu de jornalismo aí entrando na live, eles vão poder comprovar isso. Tomara que eles comprovem. Mas realmente eu estava sempre entre as notas mais altas, porque eu fazia, de fato, o que eu realmente queria fazer. Eu nem me considero um jornalista, eu me considero mais um comunicador. Porque eu acho que eu abri o leque. Mais amplo, né? Eu abri o leque da minha carreira, e aí eu acho que a gente toca no ponto que você já tinha falado, comentado antes, de você ampliar as suas potencialidades, né? Enfrentar os seus medos, que é um tema que eu estou trabalhando para eu também
entrar nesse circuito de palestra, que eu tenho muita vontade de palestrar. Legal demais. E dividir minha história, meu humor, com música, Tenho certeza, Alex, pode motivar muita gente, viu? Isso aí, com certeza. Eu não quero vender nenhuma fórmula pronta. Tem gente que vende essas fórmulas, eu não acredito muito nisso. Eu quero vender a minha história. Dividir a minha história com as pessoas, porque eu acho que é isso que toca, né? Você acaba se identificando com isso. Enfim, depois... Então, eu acho que a gente tem que saber enfrentar os medos, porque hoje a gente vive com muito medo, e medo de tudo, né? Profissionalmente, eu mal conheço pessoas que não têm medo. A maioria tem medo de assumir uma nova profissão, um novo cargo, e não descobrem as novas potencialidades. No mercado do jornalismo, ele está mudando muito, as redações estão diminuindo, as plataformas digitais estão ampliando o segmento, não tem só televisão hoje tem isso aqui que a gente está fazendo agora. Imagina, quando é que a gente ia imaginar que ao vivo a gente estaria falando um com o outro em cidades diferentes com um celular apenas, só numa transmissão de rede social. Então, a gente descobrir essas nossas novas potencialidades. Cada um de nós tem mais de uma, com certeza. Tem várias. É só enfrentar os nossos medos e descobrir, numa fatia de pizza, quais sabores a gente pode oferecer. Não pode ser só mussarela. Eu tô lendo muitos livros sobre educação infantil, tô com um filho bebê de 1 ano e 4 meses, e uma das coisas que a gente vê muito é o seguinte, ele provavelmente vai ter uma profissão que nem existe agora. Com certeza. Né? Mas, então, assim, para que a gente vai... Não, meu filho tem que ser rotular, sendo que tem um mundo de opções e vai ter muito mais opções daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Né? Então, o que eu penso? Eu falo, não, ele está na idade de desenvolver coordenação motora, raciocínio. Então, eu jogo atividades já para ele exercitar perna e braço. Porque aí ele desenvolvendo isso, ele vai ter a possibilidade lá na frente de desenvolver as habilidades, essas habilidades que ele está desenvolvendo agora, direcionar para o que ele quer. É isso que eu acho que é o mais importante da educação. É você potencializar o potencial do seu filho, mas dar a ele o poder de escolha do ônus e o bônus da escolha dele, né? Orientá-lo, né? Mas não querer que ele vá cumprir um caminho, percorrer uma estrada que não é a que ele quer. Porque muitas vezes os nossos sonhos não são os sonhos dos nossos filhos, né? E eu falo isso, gente que realiza sonhos é sempre gente feliz. Eu acho também. Isso aí eu não tenho dúvida. Gente que... Eu acho que financeiramente a coisa acontece muito mais quando você realiza uma vontade, um desejo, do que quando você percorre um caminho que é obrigatório a você, entendeu? Se você trabalha carregando aquele fardo, você está trabalhando errado mesmo. E muita gente hoje acorda triste porque tem que ir trabalhar naquilo que não gosta. Tem que trabalhar. Isso eu vejo isso por um lado assim, a gente estava falando de energia e tudo. Cara, a semana que eu tenho mais palestra é a semana que eu estou mais feliz. Porque eu gosto de fazer isso, eu escolhi fazer isso. Eu adoro estar com o público, eu adoro fazer o que eu faço, mas eu já tive momentos na minha vida que eu também não estava feliz indo trabalhar e tal. E aí que o que aconteceu com você na faculdade, aconteceu comigo também quando eu entrei para educação física. Pô, eu sou apaixonado por esporte. E aí na época eu também pensei em educação física, fazer um jornalismo, eu já estava pensando em fazer 2 faculdades, ser um jornalista esportivo. Aí fui pensando em outras coisas, eu vou ser treinador. E aí me preparei o tempo todo como treinador, mas ali, que nem você falou, 3 meses, entrei para o estágio, fui auxiliar técnico 3 anos, aí fui auxiliar de preparador físico também, conheci tudo aquilo ali, e eu comecei a dar algumas pré-leções antes dos jogos. E aquilo me deu uma bagagem que hoje eu uso muito nas palestras, e enfim, como que você engaja um grupo ali rápido, e é muito mais difícil você engajar grupos que a maioria são atletas que recebem pouco, que eu trabalhei seria a 4ª divisão no Campeonato Paulista. Eles falam 2ª, mas é a 4ª, né? Porque tem a 1, a 2, a 3 e a 2ª divisão, que seria a 4ª. Eu trabalhei nisso. Então, assim, os caras estavam machucados, tomavam um Dorflex e iam pro campo. Ia embora, né? Não tem tempo ruim. E como é que você motiva um cara desse? Aí, isso me ensinou muito. Isso me ensinou muito,
Paralelo a isso, todo esse deslocamento que eu fazia era a pé, então eu cheguei a andar 10 quilômetros por dia, na média, e aí fui me transformando num atleta por necessidade mesmo. Falei, não, preciso andar, preciso estar num estágio, no outro, não tinha carro, de moto era difícil também para mim, e aí a necessidade foi me dando ferramentas que foram muito importantes na minha vida adulta. E todo mundo, às vezes quando eu vou numa loja, eu vou comprar alguma coisa, eu sempre fui... Eu sou mineiro, né? Mineiro pede desconto. Até em Babalu. Vai comprar Babalu, você pede desconto. Eu fui criado assim e eu vou ser assim o resto da minha vida. Eu dou muito valor ao dinheiro que eu recebo, porque eu sei o eu sou desse jeito também. É. Então, às vezes eu entro numa loja, sei lá, para comprar uma camisa ou para comprar material de construção, seja lá o que for. Eu sempre peço o desconto. E quando eu entro agora, depois de 7 anos de encontro ao lado da Fátima, né, você vai ficando mais conhecido. Eu fazia jornal antes, as pessoas me reconheciam, mas muito menos, porque é um outro tipo de assédio que você sofre hoje como um parceiro da Fátima ou como um apresentador de telejornal. É diferente. Sim. A aproximação a visibilidade, é né? mais quente, vai te dando mais visibilidade. E, ao mesmo tempo, é um problema porque as pessoas acham que eu estou rico, que eu sou milionário, que eu tenho um salário da Fátima. Então, quando eu entro na loja, eu falo, mas você não tem como fazer um preço melhor se eu pagar à vista? Aí a pessoa, não, à vista tem 10%. Então, você parcela em 3 vezes esse à vista. Eu vou tentando, né? Aí a pessoa me fala, mas você é pão duro, hein? Você não precisa disso não, meu filho, você já está rico. Não, eu sou a Fátima, eu não sou, como é que eu falo? Eu sou a Fátima de calça. Eu não tenho o salário dela, não. Eu sou a Fátima pobre. Eu falo assim, eu sou a Fátima pobre. Não vem achar que porque eu estou ao lado dela, eu tenho o salário dela, não tem nem próximo disso. Então, eu preciso... Às vezes eu mando a minha mulher lá, Emília, vai você na frente lá, tenta fazer uma negociação, ela tem mais vergonha do que eu, aí ela vai, negocia, no final eu entro e falo, não, me ajuda aqui um pouquinho mais aqui, eu vou tentando. Porque as pessoas realmente acham que... Você sabe que... Vem a gente da televisão e acham que a gente tá com a vida ganha. Não tem problema. Uma vez, eu sou desse também, de pedir desconto. Eu fui criado assim, uma coisa, e eu vou ter isso para sempre. E uma vez eu entrei numa empresa que tinha contratado uma palestra minha ali em torno de 30 dias, né? E fui falar com o dono. Eu falei, desse jeito. Como é que você faz à vista, prazo, quantos por cento de desconto e tal? Aí eu falei, rapaz, acabei de contratar uma palestra sua, te paguei semana passada, você não precisa disso não sei o quê. Aí ele falou, você tá rico, né? Eu falei, primeira coisa, ninguém é rico pelo que ganha, é rico pelo que gasta. Porque se você gastar mais do que você ganha, você nunca vai ser rico. E é isso mesmo. E segunda coisa, eu falei, vou comprar aqui, mas vê a condição melhor que você pode me fazer e tal. E aí você vai, né? Levando, mas acontece. Acho que é natural. Assim. Tem que ser assim. Não é possível que a gente vai... Teve um programa que a gente fez que... eu não lembro quem é que estava no programa, mas era para... A dúvida era, você parcela ou você paga à vista no cartão de crédito? Aí perguntou para um artista, o artista disse, não, eu prefiro pagar sempre à vista, porque eu tenho medo de não ter o dinheiro depois. Aí a Fátima, eu também prefiro pagar à vista por isso, porque eu realmente tenho medo de contrair uma dívida e tal. Terceiro, também paga à vista. Aí quando chegou, eu estava no cantinho do sofá, e você lá, eu parcelo até a minha alma, em 10 vezes. Não tendo juros, eu parcelo em 10, 12 ou mais. Eu já comprei um celular uma vez que custava R$ 89,90, eu parcelei em 10, de R$ 8,90. Bom que não dói. Não dói nada, eu não vi mais. Tá lá até hoje, tá pagando o celular até hoje. Olá, e para a sua carreira, para você se tornou hoje, o quão foi importante você sonhar grande e mentalizar essas coisas de, eu quero trabalhar na Globo, eu sou um talento para trabalhar na Globo, porque o que eu vejo hoje, Lai? Eu vejo uma porção de pessoas que pensam pequeno porque elas têm medo de se frustrar. Então elas preferem colocar um alvo gigante, uma meta pequena, que é fácil de acertar e se contentar com aquilo, do que pensar num negócio que é para poucos e se frustrar.
né? Como que você lidou com isso? E já emendando outra pergunta, assim, além de você ter emendado com isso, às vezes as coisas não acontecem na hora que a gente quer, né, Laí? A gente tem que ter paciência, persistência. Quase Então, nunca como que foi acontece. isso? Quase nunca, quase nunca. É. E como que foi esse processo para você, assim, essa maneira de lidar com isso? Eu sempre, meu primo, que também se chama Lair, meu xará, ele quando me encontra hoje, ele mora em Belo Horizonte e eu moro no Rio, mas quando eu estou lá ou ele vem para cá, ou quando a gente se fala por telefone, ele sempre ressalta isso. Você avisou que queria trabalhar na Globo, queria ter um programa de projeção e iria participar desse programa. Você está falando isso desde sempre, né? Você vai mentalizando. Eu acho que a gente tem que mentalizar sempre. Eu acho que se a gente não pensar no nosso objetivo, a gente não consegue alcançá-lo nunca. Eu sempre, no meu dia a dia, relembro de onde eu vim para saber para onde eu vou. Então, eu não esqueço as dificuldades que eu já passei. Bacana essa frase. Por isso que eu tenho muito respeito pela minha carreira. Eu tenho orgulho da minha carreira, porque eu percorri degrau por degrau. Comecei lá de baixo, eu fiz todas as funções numa redação de jornalismo, depois eu virei repórter, virei apresentador, depois eu saí do jornalismo, migrei para o entretenimento, que era poderia dar errado, e acho que não deu, acho que deu muito certo, mas foi um risco. Com certeza. Eu, de certa forma, abri mão da bancada de um telejornal, na Globo News. Sabe lá Deus como é que seria o meu caminho se eu tivesse persistido no jornalismo. Mas também, será que eu estaria numa posição melhor, mas mais infeliz? Ninguém vai saber nunca essa resposta. Eu sei que hoje eu sou muito realizado. Eu sempre projeto coisas maiores para mim. Na minha cabeça, eu vou pensando sempre maior. Não, eu tenho que chegar agora... Eu nunca estou num platô só. Eu vou tentando sempre alcançar um novo platô. Sempre. Até chegar num dia que agora não quero mais não, vou aposentar. Tomara que eu consiga chegar a esse dia com tranquilidade financeira e que eu esteja preparado e feliz para isso. Mas eu estou sempre pensando no objetivo maior. Não, então agora eu quero ir para esse caminho aqui. O que vai me custar esse caminho aqui? Muito não, que é o que a gente vai ouvir mais na vida. A gente ouve muito mais não do que sim. No meu caso, eu ouvi, como eu te falei, eu ouvi mais de uma dezena de nãos, mas bastou um sim de uma pessoa, que foi a Fátima, para eu poder modificar a minha vida da forma como eu realmente queria, colocá-la no trilho artístico e jornalístico. Eu queria misturar essas duas coisas. Mas até chegar a esse ponto, eu ralei e ralo muito até hoje. Porque não é fácil. Se você se acomodar, não buscar alternativas, você vai ser ultrapassado por alguém no mercado, porque o mercado é quente, né? E é dinâmico, e tem muita maldade em todos, né? Não só em TV. Em qualquer mercado você vai ter dificuldades, maldades, vaidades. Sim. Então você tem que saber enfrentar isso com muita oração, persistência, pés no chão, energia lá em cima. Então, quando eu recebia alguma... E não é incomum que isso ocorra na minha carreira. A minha mulher sempre comenta isso comigo, mas nada é fácil para você, né? Eu falo, acho que nada é fácil para ninguém que persiste. Para ninguém. E que tem um objetivo, não vai ser fácil para ninguém. Não pode iludir achando que vai ser. Para quem acha que foi fácil, é porque talvez a trajetória, o caminho não tenha sido tão saboroso assim. Então, eu prefiro ter passado pelo que eu passei para poder deitar na minha cama aqui mais tarde e dizer, não devo nada a ninguém, não atropelei ninguém, respeitei a todos, não tem inimigos no meu meio, pelo menos não declarados. Conheço ninguém que possa dizer alguma coisa de ética, de irresponsabilidade, de falta de compromisso. Eu sou uma pessoa que, no programa, por exemplo, da Fátima, eu estou desde 2012, eu nunca faltei. Eu já fui com febre, gripado, sem voz, compalido mesmo, com dificuldades, com conjuntivite, mas faltar, eu nunca faltei. Porque eu amo o que eu faço e facilita quando você gosta. O caminho fica mais fácil, menos tortuoso. E tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo isso que você falou, né? Que está no auge, hoje você é um cara, faz tempo já que está no auge, não é o mais difícil, né, Laí? Você chegou
Quantas, até porque você entrevista várias dessas celebridades que surgem do nada, né? Você vê quanta gente vai lá para cima e depois cai, some. Então, permanecer é muito mais difícil, porque exige que você se prepare, exige que você se mantenha se estudando de alguma forma. O estudo que eu falo às vezes você vê o seu mercado, você vê o que você pode fazer melhor, aprofundar num talento seu. Que a gente nunca está no auge. Eu não me considero no auge, não, cara. Eu acho que eu vou abandonar a carreira um dia sem chegar ao auge. Não cheguei, não. Eu tenho amigos que me falam isso. Laí, você não precisa ficar lutando por mais nada, porque você já alcançou. Alcancei o quê? Não alcancei, não. Eu quero sempre... Eu estou sempre buscando alguma coisa a mais para o meu show, que você vai ter a oportunidade de assistir, porque vai voltar o ano que vem. Eu faço questão da sua presença. Eu montei um stand-up musical, que era um sonho meu, de fazer um show com as minhas histórias, com as gafes que eu já cometi. E aí eu fui fazer uma coletânea dessas gafes, como apresentador do telejornal ou como parceiro da Fátima. E eu misturei as histórias com música, porque eu sou cantor, então eu queria mostrar o meu lado musical também. O meu show é muito de você... Qual é o meu novo desafio? Eu fui para um teatro aqui no Rio, que é o Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, que é considerada uma espécie de Broadway aqui no Rio. Eu fui lá, banquei aquilo lá, fui por conta própria, eu mesmo produzi tudo praticamente sozinho, eu com a ajuda de outros produtores, mas eu fiz a concepção, pedi ao Rafael Zulu, que é um parceiro meu amigo, ator, para me dirigir, para tirar aquilo do papel e colocar no palco. Enfrentei a plateia e fui embora. Poderia ter dado muito errado, porque eu arrisquei. Minha mãe me falou, você realmente é muito ousado, hein? Eu falei, mãe, mas eu acho que a gente tem que ser assim. Você tem que ter uma ousadia. Não tem outra opção, né? Eu tinha certeza absoluta que ia dar certo, mas poderia ter dado uma zebraça para mim. Porque eu enfrentar um palco, hoje em dia, ao vivo, no teatro, cantando, sem saber se as pessoas que estavam lá não sabem direito desses meus talentos. Sabem, assim, que me veem no programa, sabem que eu sou uma pessoa descontraída, de improviso, mas não sabem que eu faço um show de 1h20. Não imaginam no que vai dar aquilo, entendeu? Então, o risco era para mim e para a plateia. E eu fui lá, enfrentei e venci, tanto que vai voltar no que vem de uma maneira diferente ainda, com novidades. Que legal, que legal. Pô, que massa, Laí. Essa live tá muito legal, muito legal. Eu tô adorando. É um prazer, cara, porque eu me identifico muito. Eu sempre fui uma criança que eu acreditei muito, porque eu nasci prematuro e aí eu tive paralisia cerebral e eu ouvi muito não. O Samuel não vai engatinhar, o Samuel não vai falar. Eu comecei a falar com 5 anos, falava tudo embolado. E aí quando eu fui, vou ser palestrante, sentei e eu sempre pensei, não, eu vou ser palestrante, eu peguei as 5 melhores empresas e eu falei, eu vou entrar nessa daqui. E aí, não tinha currículo, eu não tinha nada para entrar, mas eu sabia que o poder da minha história. E aí ela falou um monte de coisa legal, assim, falou, olha, isso aqui você pode melhorar, tal, 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 tal. E se você fizer isso, isso, isso. Aí ela me deu 1 mês. Volta daqui 1 mês, grava uma palestra sua, me manda. Eu falei, cara, eu fiz fonoaudióloga nesse mês todos os dias, porque eu queria melhorar a dicção. E eu sempre fui assim, de trabalhar muito por o que eu quero, porque eu comecei a falar com 5 anos, eu comecei a andar depois dos 7 anos. Né? Eu passei por 7 médicos, que esses 7 médicos eram todos referência na área de ortopedia na época, nacional, e os 7 falaram, olha, eu não tenho o que fazer. O 8º disse talvez. E aí esse talvez que possibilitou que eu tivesse andando hoje sem cadeira de roda, sem auxílio de andadores. Você imaginava na sua cabeça, quando você recebia cada prognóstico ruim, não vai andar, não vai... Claro, você era muito criança, mas você imaginava que quando você começou a perceber que iria prosperar, não, vou andar, vou virar triatleta, vou virar palestrante, você imaginava que você tinha que tirar esse atraso e, portanto, você tinha que correr mais do que os outros? Sim, sim. Porque assim... Isso é bom. O que eu pensava? Quando eu tive a oportunidade dessa agência, falei, cara, eu tenho 30 dias para ser o melhor palestrante do mundo, porque eu sei que é uma oportunidade que pode demorar 5 anos para vir de novo.
As coisas não aparecem sempre, né? E eu já tinha essa filosofia de fazer mais, de muitas vezes eu venho de anos e anos da minha vida acordando 5 horas da manhã, agora é moda, ainda mais por uma questão financeira. O meu negócio é por propósito mesmo, sabe? Eu gosto de treinar cedo, eu gosto de começar meu dia cedo. Não fiquei rico, mesmo fazendo 5, 6 anos aí de Miracle Morning, mas eu sei que isso impacta a minha vida. Eu tenho mais energia, assim. Então, eu sempre soube, assim, que você tem que estar preparado para as oportunidades. Então, vou ter que fazer uma fonoaudióloga? Beleza, eu fiz a fonoaudióloga presencialmente, só que ela só tinha horário 2 vezes por semana. Ela não me passava exercício em casa, eu olhava YouTube. E fora isso, aí ela falou, Samuel, essa gente falou, olha, eu poucas vezes na vida eu vi alguém dar um salto de qualidade em um mês do que você deu, porque eu mostrei uma palestra para ela que eu tinha gravado, e nesse período que ela me falou, eu gravei outro. Eu falei, você imagina isso. Aí eu falei, você imagina essa escala em um ano, eu posso melhorar muito. Aí entra o que você falou, eu nunca acho, eu sempre acho que eu tô a menos de 50% do meu potencial máximo, porque isso, na minha cabeça me dá assim, pô, Samuel tem muito para crescer ainda e tem que crescer. É isso aí. Eu sou inquieto também. Eu sou muito inquieto, cara. Eu acho, tanto que quando eu vejo, eu nunca acho nada que eu gravo ou o programa, quando está ao vivo eu vejo, eu sempre me acho péssimo. Nossa, que péssimo. Isso aí foi horrível. Matéria péssima. Essa minha pergunta foi besta. Essa minha intervenção foi desnecessária. Eu estou sempre me criticando muito. Eu nem sei se isso é bom ou não. Para mim funciona porque quando eu vejo, eu sempre estou achando que está ruim. Então, enquanto eu estou achando que está ruim, pelo menos eu estou inquieto em busca de uma melhora, né? Então, eu avalio que isso é positivo para mim. Com certeza. Com certeza. Eu também sou muito crítico comigo. E para piorar ou melhorar a situação, eu tenho uma mulher que trabalha comigo, que é minha esposa, e que também concorda com as minhas críticas. Então eu falo, pô, eu fui mal pra caramba. Foi mesmo, você podia ser muito melhor. Ela tá aqui na live. Ela fala. É a Carol Mouse, tá aqui, ela mandou um recado para você. Manda um beijão pra Legal. Ela. Show de bola, Laís, show de bola. E o quanto que você acha que é importante, Laís, porque eu vejo que parece, eu senti essa dificuldade na vida escolar de você ter que se padronizar, você ter que ficar sentado, você ter que... E aí as pessoas não entendiam. O que eu passei mais dificuldade não era ser um menino inquieto, era ser um menino inquieto com deficiência. Porque qual era o estereótipo de uma criança com deficiência? Não, é um menino que se movimenta pouco porque ele gasta muita energia, é muito mais difícil para... E eu não ficava parado. Eu era hiperativo, aí eu vejo meu filho com 1 ano e 3 meses, é hiperativo. Aí minha mulher fala, não sei de onde vem tanta energia. Eu falo, pô, eu sei. Então, assim, não, porque aí o que eu sentia mais dificuldade era isso. E eu vejo hoje as pessoas padronizando o sucesso. E aí, seja lá o que o sucesso significa para qualquer um que está nos ouvindo, cada um vai ter uma definição bem diferente do que é sucesso, né, Laí? Mas padronizando sucesso, padronizando isso. E, na verdade, elas esquecem de usar a essência delas, que é o diferencial que pode levar elas aos sonhos. Mas elas preferem se padronizar, entrar numa caixa e ser mais um na multidão. Eu acho assim, que é exatamente isso. Se a pessoa se padroniza e entra nessa caixinha, que no final vai dar o resultado, todo mundo robozinho, todos iguais, para o mercado, quem é que vai se diferenciar? É aquele que é o natural. Então, no programa, eu recebi uma vez um elogio do Pedro Bial, que é outra referência para mim. Ele me falou, você é um... Inteligentíssimo, Pedro Bial. Um gênio, um brilhante. Você é o grilo falante da Fátima. A cada enxadada é uma minhoca que sai. Porque eu acho que a gente tem que agir em televisão, e aí vale para a vida, vale para outras profissões também, naturalmente. Se você se arma para fazer... Nessa live aqui mesmo, se a gente se arma pensando num texto, tende a ficar chato, tende a ficar distante do que a gente quer, né? Então, eu acho que quanto mais natural a gente for, e eu tento ser assim no programa, não pensar muito no que eu vou falar, claro, com responsabilidade, porque hoje em dia repercute muito quando você fala alguma coisa que as pessoas não compreendem, ou quando você fala uma bobagem, aquilo amplifica de uma maneira, às vezes, devastadora.
mas eu tento ser o mais natural possível. Eu tento ser o Lair, como a Fátima disse quando me contratou, que ela queria que fosse o Lair do camarim, que é o Lair que descontrai, o Lair da reunião. Se eu tiver que preparar a minha voz para poder fazer uma pergunta, ou pensar muito para poder interagir com os convidados durante o programa, com a Fátima, o resultado nunca é o que eu espero. As minhas melhores intervenções sempre acontecem quando eu ajo com naturalidade. Então, eu recomendo isso na vida e nas nossas profissões. Aí é que tá, Laí, porque eu vejo muita gente hoje. Você acha que a criatividade ela é um dom? Você acha que você desenvolveu isso ao longo da vida? Porque o improviso é 100% criatividade, né? O improviso eu acho que o improviso pode ser um dom, porque é uma rapidez de raciocínio e eu acho que tem uma coisa meio mediúnica também, porque acontecem situações que eu, às vezes, eu não imagino, mas como é que eu tive essa ideia? Às vezes eu penso isso no programa, eu falo alguma coisa, veio muito rápido, às vezes dá certo, às vezes não, porque o programa é ao vivo, mas geralmente dá certo. E quando dá certo, eu na sequência, internamente, imagino, mas como é que isso, de onde é que eu tirei essa ideia? Por que eu falei isso? Há pouco tempo, uma mulher estava fazendo uma pergunta para a Fátima, ela tinha que tirar uma dúvida com algum especialista nosso, aí ela começou assim, que é um pavor para quem está ao vivo. Ô, Fátima, eu vou tentar resumir. Ou seja, ela vai tentar resumir para nós ouvir essa frase e dar um desespero danado, porque nós temos um tempo contado, né? Tem que ir até o meio-dia. Aí, quando ela falou isso, eu percebi que a Fátima ficou assim, minha Nossa Senhora, e agora? Eu falei, senhora, temos até o meio-dia. Já para ela lembrar que o programa acabava meio-dia. Aí todo mundo riu, a Fátima riu, a moça percebeu que eu dei a ela um recado, olha, você pode resumir, mas vai ter que ser muito rápido, porque senão não vai dar tempo. Aí eu pensei, mas de onde é que eu tirei essa frase? De algum lugar. Eu acho que a gente pode aprimorar a nossa persistência. E aí, a criatividade com o dia a dia, eu acho que ela vai melhorando também, vai se aprimorando, né? Se eu fizer uma matéria, quanto mais matérias eu fizer, melhor vai ser o resultado. Claro. Quanto mais você estuda um tema, mais ideias vão fluir sobre aquele tema. Ou com a prática, você vai pegando embocadura e a criatividade vem naturalmente. Mas a persistência a gente tem que aprimorar. Não desistir. É o mais importante. Eu acredito muito que a criatividade, muitas vezes, ela tem que vir, ela vem por uma necessidade. Uma vez, na adolescência, eu estava voltando a pé da escola e eu percebi que eu ia ser assaltado. Aí eu vi um cara vindo na minha direção, tava com aqueles canivetinhos que abria com o dedão. Eu cruzei a rua, ele cruzou também. Aí eu voltei para o outro lado da rua, ele voltou também. Eu falei, caramba. Eu olhei para minhas pernas e falei, pô, se eu correr, eu caio. E naquela época, eu só tinha um boné. Aí não tinha celular, não tinha. Mal tinha tênis, eu andava de chinelo. Era o boné, né? Eu já sabia, assim, que ele estava de olho no boné. Já tirei o boné. E fui encontrando ele ali e falou, olha, pelo menos se eu entregar o boné e ele não me bater aqui, tá bom, né? E lamentando perder o boné. Aí eu fui chegando nele, ele foi chegando em mim, e eu falei, caramba, e se eu falar, e se eu fingir que eu conheço esse cara? Aí comecei a pensar na minha cabeça, tal, isso em 30 segundos. Frações de segundo. Aí ele me encontrou, encontrei ele, e eu falei, aí, velho, eu não sei o que, cheguei, dei um abraço. Eu falei, porra, aquele dia na casa do João foi massa demais, cara. A gente se divertiu muito. E aí ele ficou em estado de choque. Eu atravessei a rua. Aí já tava passando uma senhora bem velhinha assim. Eu já gritei, ô vó, tudo bem? Me espere que eu tô indo aí. Ela deve ter achado que eu sou doido, né? Porque nunca tinha me visto na vida. Aí eu pensei comigo aqui. Eu falei, caramba, todo mundo conhece um João. Se eu falar que eu vi ele na casa do João, pelo menos eu ganho tempo. E aí aconteceu isso aí. Ele entrou em estado de choque. Eu atravessei caminhando, como se fosse natural, e ele ficou parado no meio da rua. Eu atravessei, encontrei essa senhora ali e tal, e aí já peguei outra rua e já sumi. Ficou com o boné e ainda ganhou uma outra avó, né? Então, mas é uma necessidade, porque o instinto ali de qualquer pessoa seria correr.
E às vezes eu erro. Sim. As pessoas estão dizendo aí na live que conhecem João. Todo mundo. Pô, tem João velho, João novo, João que tá nascendo. João, e João é nome composto, é João Pedro, João Paulo, João João Arthur. Bernardo, João Carlos, não tem. Até fora do Brasil tem João pra caramba aí. Ó, olha quem tá na live aqui. Um cara que eu acho assim, que fazia o programa do Porchat, que é o Paulo Vieira, e tá no Se Joga hoje, que é o novo programa da Globo. Esse menino é fabuloso. E a história dele coincide com as dificuldades que a gente está tratando aqui, que eu sei. Ele está dizendo assim, eu acho que... Ele é do stand-up, né? Eu conheço ele do stand-up. Eu acho que criatividade é o resultado das referências que você acumula, da sua cultura com as ferramentas que você acumula com os estudos. É exatamente isso, né? São as nossas referências e o que a gente busca para aprimorar. Abração, Paulo. Esse menino é fera, cara. Eu sou super fã. Aliás, o Se Joga, então ele é colega da Kátia Damasceno. Ele é demais. Isso, legal demais. Ele é natural, o que a gente estava falando antes. Ele é um cara natural, ele fala naturalmente. Que em televisão hoje em dia vale grana. Você ser natural é uma coisa absurdamente maravilhosa em televisão. É moeda de troca. Eu que sou Na verdade, e as pessoas estão cada vez mais perceptíveis a isso, né, Laí? Qualquer coisa que você força, que você... Até para fazer marketing de um produto, você vê que o que colava antigamente, hoje não cola mais. E o Paulo não. O Paulo, ele faz... A televisão que ele faz é a televisão que eu busco fazer também. Não sei se eu consigo, mas eu tento ser natural. Quanto mais natural você for, melhor vai ser o resultado. Então, Paulo, eu te acompanho, te acompanho aqui no Insta também. Mas eu já vi que você fez algumas coisas de stand-up. Legal demais. Genial. Ele era parceiro do Porchat, no programa dele na Record. E o Porchat saiu da Record, foi para a Globo, voltou para a Globo. E, para nossa sorte, o Paulo veio para a Globo também. Então, foi uma baita de uma contratação. O menino é genial. Tem 20 e poucos anos. É molequinho. O cara vai ter futuro brilhante. Ele é menino. Eu posso dizer isso dele, porque eu tenho 44. E ele realmente é fenomenal. Legal. Laí, como a live ela acaba em 1 hora e aí a gente não tem controle sobre isso, vou começar aqui, já faltam uns 3, 4 minutinhos, te agradecendo aí por você ter dado 1 hora do seu tempo para a gente poder te conhecer melhor. Foi incrível realmente conhecer esse Laí, a pessoa do Laí, né? Não o Laí que a gente vê aí na Fátima, mas como que você chegou até aí. E, cara, eu sei que você quer dar palestras a partir de agora, tenho certeza que cada vez mais você está pronto, sua história pode inspirar muitas pessoas, e só te agradecer, meu velho. Eu que te agradeço muito, espero te encontrar mais vezes lá no programa, porque você é um cara que inspira a todos nós, com a sua história, com a sua persistência, com o seu talento. Eu vou falar o que você falou. Estou pronto para ontem. Vamos embora, para ontem. Porque você realmente, gente como você faz toda a diferença na vida dos outros, cara. Então é mais do que obrigação nossa mostrar e dividir para a gente poder aproveitar um pouco mais de você, da sua inspiração, da sua luta, porque você realmente é um cara que eu tiro o chapéu. É impressionante, a sua história é realmente impressionante. Parabéns, eu sou seu fã, cara. Tamo junto, e quando eu for pro Rio, vou ir nessa apresentação presencialmente, que eu tenho certeza que é muito diferente. E a minha ideia eu não fui a São Paulo, tem gente aí na live me pedindo que quer ver, que eu não fui em São Paulo. Eu faço, no palco eu imito, eu canto, imito alguns cantores, e conto muita história da Fátima, que é a parte que as pessoas mais gostam. Porque, não sei se você sabe, no programa, eu sou o curioso, eu tenho a fama de ser o... Curioso é para dizer... Aí, tá acabando, falta 30 segundos. O que eu vou fazer? A gente vai sair, vai voltar aqui só para dar tempo de fechar. Pode ser? Vou sair aqui, vou entrar de novo, você entra, eu te convido aí, dá tempo da gente conversar mais um pouquinho. Valeu. Valeu. Falta 5 segundos aqui para acabar e aí eu entro de novo. Tem muita gente